O que é começar de forma certa? Todo aprendizado, ele existe 2 formas de você fazer, a forma certa e a forma errada. A forma certa, geralmente, ela vai ser uma facilitadora, ela vai facilitar o seu aprendizado. Essa forma, geralmente, ela é criada para deixar o aprendizado mais fácil. E isso que é começar de forma certa. É você estar utilizando as ferramentas certas, entender que você pode usar a ferramenta X ou Y ou Z, mas você ter um direcionamento e você saber quais são as possibilidades daquilo que você está aprendendo. Quando você entende que existe essa forma certa, esse caminho certo, fica muito mais fácil o aprendizado. A forma como você memoriza esse aprendizado, como isso fica gravado para você, se torna mais fácil. Então, a forma certa é exatamente essa. É um caminho que você tem passos que te levam até o fim. Não é um caminho que você vai para um lado, vai para o outro, você não tem um direcionamento, você fica sambando e às vezes fica faltando alguma coisa dentro do processo. A forma certa é exatamente essa. É um caminho que vai de vamos botar Z, e você vai passando um por um, B, C até Z. Então existe esse caminho. A forma certa é essa, você saber esse caminho. Qual é a diferença de começar de forma certa ou de só começar na fotomontagem? A grande diferença, na minha opinião, está no tempo. É o tempo gasto no aprendizado. Enquanto quando você aprende com a forma certa, você tem um tempo ali mais ou menos controlado, quando você só começa, vou começar, você não tem um tempo, porque você não conhece o direcionamento, você não sabe quais são os processos que você precisa passar, o que você precisa aprender, então você vai meio que nas cegas tentando descobrir como é que você faz aquilo. Quando você começa de forma certa, você tem um direcionamento. Você tem o A, o B, você tem todos os passos para seguir. Então você sabe ali o caminho que você precisa seguir. E quando você tem uma dificuldade, você sabe o que você precisa aprender. Você não fica sambando. Por exemplo, eu quero fazer fotomontagem. Então, um dos processos mais importantes é você saber cortar uma imagem. Então, se você não sabe isso, você não se dá conta que você precisa cortar bem uma imagem, você só aprende a cortar aquela imagem, você até usa ferramentas que cortam a imagem sozinha, porque nunca fica bom. Se você usar essas ferramentas, você vai ver que nunca vai ficar legal. Então você usa essas ferramentas para recortar a imagem e não dá tanto valor a isso. No final, quando você conclui a sua fotomontagem, você vai ver que ela não ficou tão legal e você não sabe o porquê. E quando você vai analisar, exatamente foi o recorte. O recorte dessa imagem não está perfeito e ela acaba transparecendo. Na hora que você vê a imagem ali, você não sabe o que está errado, né? Você não consegue entender o que está errado, mas errado é exatamente o recorte, foi o recorte. Então, eu acho que a grande diferença entre uma coisa e outra é o tempo de aprendizado. E esse tempo ele acaba influenciando também, porque muitas pessoas acabam desistindo porque se acham incapazes. Não é porque ela não entende que ela não tem um direcionamento ali, né, para aprender a ferramenta. Ela acha que ela que não consegue dominar a ferramenta, quando na verdade ela não tem ali um processo definido para começar. Quais são os tipos de fotomontagem que existem? Existem 2 tipos de fotomontagem: a fotomontagem analógica e a fotomontagem digital. E a foto digital, na minha opinião, ela é uma foto digital narrativa, eu diria que ela é narrativa, porque na foto analógica, quando se começou, você não tinha tanto poder para criar. Você recortava imagens, geralmente de revista, de jornais, de encartes. Então essas imagens já vinham com um tamanho. Você só recortava ali e utilizava daquele tamanho que ela estava. Então a composição, ela ficava dúbia. Às vezes eu queria contar uma história, só que, por exemplo, eu pegava o rosto de um personagem, um corpo muito pequeno e criava aquilo ali. Só que aquele corpo, aquela desproporção entre o corpo e a cabeça, criava na pessoa que estava vendo um outro tipo de visão. Então a pessoa, pô, por que essa pessoa tem a cabeça tão grande? Então a história às vezes não tinha nada a ver com aquilo. Mas o que chamava a atenção era o tamanho da cabeça, o tamanho do objeto, ou o tipo de textura do objeto, porque como era recorte, eu não tinha controle sobre a textura. Então, eu tinha um papel que era tipo papel jornal, eu tinha um papel tipo revista, eu tinha um papel que era um papel em preto e branco, enfim, eu tinha vários tipos de texturas diferentes. E isso acaba interferindo na interpretação que a pessoa tem em relação à fotomontagem. Então,
Na fotomontagem analógica, eu não conseguia ter uma narrativa muito potente, ou uma narrativa minha. Eu criava, porque tudo acaba virando uma narrativa, né? Eu criava, a pessoa olhava para aquilo e criava a narrativa dela mesma em relação ao que ela estava vendo, as experiências que ela já teve, enfim. E por ela ser analógica, ela tinha uma interpretação já muito pessoal. Enquanto na fotomontagem digital, eu consigo ter um controle maior. Por quê? Porque a textura da imagem, o tamanho da imagem, eu tenho um controle total sobre essa imagem. Então eu acabo podendo criar uma narrativa. É o mesmo poder que um diretor de cinema tem. Você vê, o diretor de cinema ele faz a pessoa chorar, faz a pessoa rir, faz a pessoa ficar com medo, dependendo do que ele coloca ali na tela. É a mesma coisa da fotomontagem. Você consegue criar imagens que têm a textura certa, do tamanho certo, e isso, a cor certa, porque a cor certa não, você pode modificar a cor. Então você controla todo esse ambiente e você consegue fazer a pessoa sentir o que você quer ou pensar mais ou menos o que você quer ali. Então eu vejo que existem eu vejo não, existem esses dois tipos de fotomontagem, que é a analógica, onde você usa tesoura para recortar, ou recorta com a mão, usa cola e uma superfície onde você cola isso, e você tem a digital, que é tudo feito no computador. Você pode tirar as fotos você mesmo, você pode buscar fotos em outro lugar, você pode escanear uma foto, você pode pegar uma foto de revista, botar ali numa scanner e escanear isso, mas o poder da fotomontagem digital ela é muito, muito superior. Isso em relação à narrativa, né? Porque falar que é muito superior em arte é uma coisa que é muito complicada, porque a arte ela não tem uma regra, né? Você não, claro que eu estou ensinando para você aqui várias regras, mas o artista ele quer ser livre, ele não quer ter uma regra para seguir. Mas mesmo para você ter você estar livre para não seguir uma regra, você tem que entender a regra para deixar de seguir essa regra, né? Então o importante mesmo é que você tenha esse conceito na cabeça. Hoje em dia, na fotomontagem digital, você tem um controle maior sobre a imagem, sobre o que você quer contar, como você quer contar, né? E antigamente você não tinha esse controle. Então existem esses dois tipos aí, a analógica e a digital.